Romanos 16, gente de Deus, gente boa. Paulo era um grande líder, mas não podemos negar que ele era assessorado por pessoas extraordinárias. Capítulo 16 fala muito sobre esse pessoal que ele saúda aqui, na despedida da carta, que lhe ajudavam a exercer o ministério com excelência e lhe traziam alegria em meio a tantas tribulações. Feliz da igreja, cujos líderes são gente boa, gente fiel a Deus e, consequentemente, fiel aos seus líderes e companheiros de trabalho, de luta e de sofrimento. Qual pastor não ficaria feliz de saber que ele está assessorado por gente que ele pode confiar? Qual diácono não fica feliz de ter no ministério diaconal uma equipe de pessoas em quem ele pode confiar? Mas às vezes aquele presidente do diácono, ele corta um dobrado porque tem um carne de pescoço no grupo. Às vezes o pastor, por exemplo, ele tem que ficar apagando incêndio, porque tem um abençoado lá no ministério da liderança da igreja, que fica fazendo coisa que atrapalha a igreja. O cara está na liderança e atrapalha a igreja, entendeu? Então Paulo está feliz por quê? Ele é cercado de gente extraordinária. E aqui, entre os colaboradores de Paulo, encontramos alguns nomes. Febe, serva dedicada que iria a Roma para servir aos irmãos romanos. Priscila e Áquila, amigos de Paulo, hospedeiros da igreja e exemplo para os fiéis, pois arriscaram as próprias vidas pelo apóstolo. Olha aí, Epêneto, um dos primeiros convertidos através do ministério de Paulo, de quem se tornou amigo. Maria, que trabalhou duro pelo avanço da igreja. Adrônico e Júnias, companheiros de prisão de Paulo, parentes dele que receberam a fé em Cristo antes dele. Urbano, cooperador de todos. Apeles, crente exemplar que buscava a aprovação divina. Trifena, Trifosa e Pérside eram tidas como mulheres que se esforçavam além da conta. A mãe de Rufo, que tratava Paulo como um filho pelo cuidado que tinha com ele. Paulo recomenda que os irmãos se cumprimentem com santidade e tenham cuidado com os causadores de problemas na igreja. A recomendação é que os cristãos não se associem com quem não é gente boa na igreja. Versículo 17 e versículo 18 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos destes, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Parece até que está falando dos dias de hoje, né, gente? Não se deve manter comunhão com quem só pensa no próprio interesse, em vez de pensar na igreja. É gente que causa divisão, ensina doutrina estranha e prejudica a fé das pessoas ingênuas. Paulo deseja que os irmãos romanos se previnam do mal, que será destruído por Deus sob os pés da igreja. Além disso, ele envia saudação de outros cooperadores, saudações de outros cooperadores: Timóteo, os familiares de Paulo, Tércio, o escrivão da carta aos Romanos, Gaio, o hospitaleiro, Quarto e Erasto, o administrador da cidade. Paulo conclui a carta glorificando a Deus, desejando que a graça do Senhor seja com todos, afirmando que o Evangelho pode fortalecer os crentes e salvar os pecadores. E aí eu termino com um trecho, né, que é bastante interessante aqui, quando ele chega a falar, deixa eu ver aqui, sim, versículo 20: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, certo? E aí nisso ele conclui afirmando que o Evangelho pode fortalecer os crentes e salvar os pecadores. Então que a gente possa, né, olhar para cá, para essa despedida e verificar: caramba, como é bom você ter gente boa na sua equipe, e se você tiver, valorize. Tem um pessoal, por exemplo, que não tem como, cara, eu honro mesmo, porque assim, é gente que chega junto, é gente que ajuda. Eu, por exemplo, quando eu vou numa igreja, geralmente assim, se a igreja me trata mal, eu não falo nada.
mas se a igreja me trata bem, eu faço vídeo, eu comemoro, eu faço postagem. Por quê? A Bíblia fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, né, gente? Então é bom você honrar as pessoas que fazem o bem, até mesmo para que elas se sintam motivadas, e as que fazem o mal, percebam o seguinte: se eu estou querendo me destacar com o Roberlão, eu não consigo, porque ele não dá confiança, entendeu? É mais ou menos por aí. Podemos encerrar então? Ou alguém quer falar alguma coisa? Amém?